Olá, alunos do 8º ano, estamos começando agora a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Terceiro bimestre dividido em 4 blocos, então serão 4 videoaulas que será aqui no canal aqui as atividades relacionadas a cada uma dessas videoaulas. Então, qual é o objetivo nosso do terceiro bimestre? A gente vai falar sobre México e América Central. Então, o nosso objetivo é estudar a organização atual do espaço geográfico mexicano, né? Todas as características populacionais, econômicas, geográficas do México e da América Central, também da América do Sul. Concentrando o conhecimento sobre quais atividades produtivas são desenvolvidas no território do México e dos países da América Central e da América do Sul, assim como as características populacionais e as relações econômicas, políticas, culturais relacionadas com a questão da colonização. Lembrando que o México, a América Central e a América do Sul formam aí a América Latina, que tem predominantemente colonização de origem espanhola, e o Brasil aqui com a colonização portuguesa, além de ter tido também colonização holandesa, inglesa e etc., que a gente vai ver com calma depois. E a gente vai terminar este terceiro bimestre falando dos países da América do Sul e sua relação com o Brasil, que em alguns momentos é de parceria e em alguns momentos tem problemas ali de relacionamento, o Brasil com os países vizinhos. Então, o México. O país é cercado por formações de maior altitude que recebem as denominações de Serra Madre Ocidental a oeste e Serra Madre Oriental a leste. 70% do território do México é composto de conjuntos montanhosos, grandes cadeias de montanhas ali, variando entre 1.500 a 3.000 metros de altitude. Raramente passa ali de 3.000 metros de altitude. Nessas altitudes, como você tem essa grande parte do território, né, 70%, com cadeias montanhosas, você tem ali o clima frio predominante, que nas partes mais altas inibe a ocupação humana, assim como os desertos no norte e noroeste do país têm baixas densidades demográficas devido ao clima árido e semiárido no norte do país, próximo à fronteira com os Estados Unidos. A cidade do México, que é a capital do país, em sua área metropolitana abriga 1/5 da população, ou seja, 20% de toda a população mexicana mora na região metropolitana ali da cidade do México, que tem mais de 20 milhões de habitantes, sendo uma das maiores metrópoles da América. Estava em primeiro lugar até pouco tempo, agora eu não sei como é que está. Essa região metropolitana apresenta problemas típicos de grandes aglomerações urbanas, né? Em países pobres, então você tem miséria, falta de infraestrutura, poluição atmosférica, trânsito caótico ali. Ao mesmo tempo que, devido à desigualdade social de renda, você tem regiões com boa qualidade de vida e infraestrutura adequada. Mas, devido à questão do narcotráfico, né? Do tráfico de drogas no México, a violência é um dos grandes problemas do México hoje, porque a violência é crescente neste sentido aí. Então aqui a gente tem o mapa político do México, aqui é a bandeira do México, não sei o significado, depois a gente pesquisa isso daí. E os estados que fazem parte do México aí, um conjunto grande que é dividido em estados do território mexicano. Aqui a gente tem o mapa do relevo, a gente pode prestar atenção aqui que toda a região central de vermelho são regiões com maior altitude, geralmente acima de 1.000 metros até próximo ali dos 3.000 metros de altitude. Região amarela entre 200 a 1.000 metros e as regiões de verde que são próximo ao litoral do Oceano Pacífico e próximo ao litoral ali do Golfo do México no Oceano Atlântico são as regiões que têm menores altitudes, são planícies próximas ao litoral. A região aqui, marcada aqui pontilhado, é a região que tem as maiores densidades demográficas. Mais de 75% da população mexicana mora em cidades, em grandes aglomerações urbanas, né? Por isso que a gente fala que o México é um país bastante urbanizado. População mexicana. A população do México aí é cerca de 124 milhões de habitantes, ali eu falei 20%, né? Mais de 20 milhões mora na região metropolitana, e é formado predominantemente pela miscigenação entre ameríndios, né? Povos pré-colombianos de origem ali, como tinham os maios, os astecos, os olmecas e etc., e descendentes dos colonizadores espanhóis. Então, cerca de 60 a 65% são de brancos e mestiços, né? Tem ali uma definição no censo do México, igual no Brasil, você se autodeclara. Então tem a questão ali de grande parte da população ser de origem mestiça entre os colonizadores de origem espanhol e os descendentes indígenas, né? Cerca aí de 25% são indígenas que moram em áreas indígenas até hoje, principalmente no sul do país, que é a área mais empobrecida no México. E cerca de 14 e 15% são de
outras denominações europeias que vieram para o México. Os indicadores sociais revelam grandes contrastes, né? O México tem como característica parecida com o Brasil, um país grande, com população grande, com desenvolvimento industrial e urbano significativo, mas com grande desigualdade social e de renda. Então, o analfabetismo e a mortalidade infantil são presentes aí com altas taxas na população mexicana e 53% da população vive abaixo da linha da pobreza, né? Metade da população ali. A estrutura etária apresenta um elevado percentual de jovens, né? O México apresenta ainda um grande crescimento populacional, apesar do declínio das taxas de natalidade, e a diminuição do crescimento populacional começa ali no final dos anos 80. Em relação à religião, né, a principal é o catolicismo romano, com influência de questões indígenas, né? Então, várias datas comemorativas do catolicismo no México, né, é influenciado por antigas tradições de origem indígena, devido ao alto grau de miscigenação que tem entre índios e brancos de origem europeia no território mexicano. Depois vem outros cristãos sem religião, não especificado, e outras religiões ali. Atraído pelo desenvolvimento econômico entre os anos 80 e 90, a taxa de imigração para os Estados Unidos, tanto aqueles que foram de forma legal quanto ilegal, apresentou um crescimento surpreendente, ou seja, grande quantidade, milhares e milhões de mexicanos, com a crise forte nos anos 80 até ali 1995 e tal. No México, levou uma grande quantidade de mexicanos empobrecidos devido às crises econômicas a migrarem para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. Então, de todos os imigrantes que moram hoje nos Estados Unidos, né, 27% são mexicanos. Então, de cada 10 pessoas que migram para os Estados Unidos, 3 são de origem mexicana. A migração faz com que os Estados Unidos estabeleça uma forte vigilância na fronteira e desenvolva uma série de estratégias para tentar conter a entrada, principalmente dos imigrantes ilegais, né? E aí, só que nos anos 2000 para frente, com a crise ocorrida na Europa e nos Estados Unidos e o desenvolvimento econômico que o país teve depois das crises econômicas dos anos 90, a partir dos anos 2000, tem atraído muitos imigrantes para o México, né? Principalmente ali para Guadalajara, devido às atividades ligadas à tecnologia de informação e informática. Então você tem conjunto de mexicanos retornando para o México, com o crescimento econômico do México, né? Chegada de imigrantes de outros países devido ao desenvolvimento econômico e tecnológico de algumas regiões do México, e também a chegada de imigrantes de países mais pobres da América Central, Guatemala, Nicarágua, muitos deles, El Salvador, muitos deles migrando para o México na tentativa de atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos. Mas aí, se conseguem uma oportunidade no México, esses imigrantes da América Central acabam se estabelecendo no México, no caso aí. Então, nesse mapa aqui a gente pode perceber densidade demográfica, né? Do vermelho, onde tem maiores densidades demográficas, para o amarelo, onde tem menores densidades demográficas. Então, a região central do México indo para o sul são as regiões de maior densidade demográfica, e o norte, tirando a parte litorânea e a fronteira com os Estados Unidos, o norte e noroeste do México, devido aos desertos e climas semiáridos, são as regiões de menor densidade demográfica. E aqui, as grandes cidades. Esse maior círculo aqui significa a cidade do México, com várias cidades grandes ao redor aqui da cidade do México, né? E algumas grandes cidades na região mais ao norte e na divisa com os Estados Unidos. Agora vamos falar sobre os aspectos culturais do México. Então, o México tem uma riqueza cultural muito grande, resultado da mistura que ocorreu durante a colonização espanhola, né? Que chegou ali no século XIV e XV, com forte influência das práticas e tradições indígenas, né? No México, diferente do Brasil, o Brasil teve populações pré-colombianas e indígenas muito dispersas pelo território, sem formar grandes civilizações, né? Então você tinha tribos e povos com características culturais bastante diferentes. No México foi diferente. Antes da chegada dos espanhóis, né, o México já teve um desenvolvimento de população pré-colombiana de 1000 a 1500 anos antes da chegada dos espanhóis. E nos últimos 400, 300 anos, ali antes da chegada dos espanhóis em 1500 e alguma coisa, né, você tinha grandes civilizações que construíram grandes cidades na região do México ali, principalmente os astecas,
Então, a capital do Império Azteca, que eu não lembro agora o nome, e depois os espanhóis construíram a cidade do México em cima, chegou a ter 150 a 200 mil pessoas habitando aquela região, ou seja, formou-se uma grande cidade, considerada a maior cidade que existiu nas Américas antes da chegada dos colonizadores europeus. Além do desenvolvimento dos maias, olmecas e zapotecas, que foram os principais povos pré-colombianos que desenvolveram ali uma riquíssima conhecimento matemático, álgebra, observação das estrelas através da astronomia, né? Diferentes formas ali de transmissão e comunicação com escritas, etc., que fez com que essas sociedades pré-colombianas fossem bastante avançadas. Então, isso fez com que a mistura desse conhecimento, né, dessa cultura, dessa tradição dos povos pré-colombianos, juntamente com a colonização espanhola, com o modelo europeu cristão, fez com que surgisse no México uma sociedade com características bastante singulares em relação a outros países. Então, com isso, a sociedade mexicana desenvolveu características muito próprias, mantendo fortes laços com seus antepassados, né, indígenas, usos e costumes que eram praticados no período pré-colonial, principalmente dos aztecas, que foram aqueles de maior domínio sobre o território mexicano antes da chegada dos colonizadores espanhóis, fez com que tivesse ali um sincretismo e algumas questões muito fortes da sociedade mexicana. Embora a língua espanhola seja oficial, né, e seja ensinado nas escolas, usado no dia a dia, você ainda tem um grande número de dialetos e idiomas nativos falados por minorias indígenas que são reconhecidos nacionalmente, como o náhuatl, não sei como é que fala. Do ponto de vista econômico e territorial, o México está muito atrelado à América do Norte, né? Porém, culturalmente, devido à sua tradição colonial hispânica, a gente fala que o México faz parte da América Latina, mas economicamente está próximo dos Estados Unidos e Canadá. No entanto, devido à proximidade, é o país da América Latina que mais recebe influência cultural dos Estados Unidos. Então, as marcas, os filmes de Hollywood, a influência dos produtos de origem dos Estados Unidos é muito forte no México, mais do que em outros países da América Latina, né? Então, com isso, a sociedade mexicana tem um elevado consumo de produtos estadunidenses, dos filmes, músicas e hábitos alimentares, como o consumo de fast food, que é muito forte no México. Já na economia, né, o México tem uma economia fortemente ligada aos Estados Unidos em virtude do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, desde 94. Faz com que Canadá, Estados Unidos e México, né, tenham uma integração econômica muito forte. Com isso, praticamente mais de 50% das importações que são de produtos que são consumidos no México vem dos Estados Unidos. E grande parte das exportações, cerca de 65% a 70% das exportações de produtos mexicanos, desde petróleo e produtos agrícolas até produtos industriais como automóveis e eletrodomésticos, tem como destino os Estados Unidos. Nos últimos anos, isso levou a uma atração de investimentos estrangeiros com o objetivo de garantir o crescimento da sua economia, né? O México estabeleceu uma estrutura produtiva bastante diversificada, com atividades agropecuárias, mineradoras e industriais, além do petróleo que é explorado ali no Golfo do México, que é o principal produto de exportação mexicana. O México está entre os maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo aí. E também o turismo é uma importante atividade econômica que vem crescendo muito, mas está sendo impactado pelo aumento da violência urbana e nas áreas turísticas que ocorre hoje no México. Em relação à agricultura, a agricultura no México se concentra ali no Planalto Central, né, entre as regiões montanhosas ali, onde as temperaturas são mais amenas, as chuvas são mais regulares e os solos são mais férteis, né? Nessa região predominam extensas propriedades, grandes fazendas que eles chamam de haciendas, que empregam grande quantidade de mão de obra e são pouco mecanizadas, correspondendo aí a 42% das terras cultivadas. O destaque vai para algodão, sisal, café e cana-de-açúcar, destinado principalmente para o mercado externo, além de trigo, arroz, batata, soja e milho, destinado para o mercado interno, para a alimentação ali mexicana, que é muito baseada no milho, no trigo e etc. A pecuária é praticada no centro-oeste do país, numa outra região mais para o oeste, né, ocupando 40% do território, com destaque para a criação do gado bovino. Em virtude dos baixos salários e da concentração de terras, né, muitos trabalhadores rurais pouco qualificados ali, etc., migram para os Estados Unidos,
para trabalhar nas áreas agrícolas dos Estados Unidos, ou então realiza a chamada migração de transhumância. Eles se deslocam para os Estados Unidos, né, durante alguns meses para fazer a época da colheita, e quando acaba a colheita eles regressam para o México, né, para encontrar um outro trabalho esperando até a próxima colheita, que são chamados os braceiros. Então a agricultura tem grande importância ali no território mexicano. Já indústria e extrativismo. O México começou com uma industrialização igual ao Brasil, uma industrialização por substituição de importações. Quando a gente analisar o caso brasileiro, vocês vão entender isso mais para frente, talvez lá no ensino médio. Né? E em meados do século XX, 1950 para cá, a industrialização mexicana cresceu muito devido à entrada de capital estrangeiro, atraído pela oferta de mão de obra, né? Mão de obra barata e matérias-primas baratas. Empresas transnacionais, sobretudo dos Estados Unidos, passaram a dominar o parque industrial mexicano, se concentrando nos grandes centros urbanos, que além da cidade do México, a gente destaca outras cidades que são bastante industrializadas: Guadalajara, Monterrey, Veracruz e Tampico. Destaca-se o setor de têxtil, alimentício, automobilístico, petroquímico, siderúrgico e metalúrgico. Então aqui a gente tem um mapa da agricultura e pecuária no México. A região mais central aqui tem menos desenvolvimento devido à questão de desertos e climas áridos e semiáridos. Na região central aqui, entre as cordilheiras, uma cordilheira passa aqui, a outra passa aqui, são as regiões de maior produção ali, próximo ao litoral também, em direção ao sul do país aí, né? Aqui não sei se está dando para ver a legenda, né? Cada símbolozinho aí vai mostrando a plantação de alguma coisa. Aqui a gente tem extrativismo e mineração. As regiões roxas são as principais regiões industriais do México, então aqui entre a cidade do México e Guadalajara, pegando várias outras cidades, tem grande desenvolvimento industrial, e Monterrey aqui mais outras cidades próximas ali a fronteira com os Estados Unidos. Então tem aqui os símbolos mostrando produção, destaque para o petróleo, que é o símbolo triângulo, pegando aqui toda a região de Veracruz, que é o principal polo petroquímico do México, né, próximo ali ao Oceano Atlântico. E as principais indústrias maquiladoras, que eu vou explicar daqui a pouco, elas se localizam próximo à fronteira com os Estados Unidos aí. Então o que são as indústrias maquiladoras? Vai ter uma questão no exercício só sobre isso. Né? Criado na década de 60 como uma zona franca, ou seja, regiões onde a indústria pode se instalar pagando menos impostos. Né? Foi estabelecida essa zona franca próxima à região com fronteira com os Estados Unidos, com o objetivo de atrair capital estrangeiro e ampliar o parque industrial. Com o NAFTA nos anos 90, houve um boom muito grande nessa região. Né? A implantação contou com uma legislação especial para impostos menores e facilidade burocrática para você exportar a produção para os Estados Unidos. Isso atraiu uma grande quantidade de empresas, porque quando você produz no México, você tem um custo menor de produção, consegue vender o seu produto mais barato e você manda o produto para os Estados Unidos. Então, atraiu as empresas por causa da baixa remuneração da mão de obra que tem no México. Os trabalhadores no México, obviamente, ganham menos que os trabalhadores nos Estados Unidos. Né? E aí essas indústrias ficaram conhecidas como maquiladora. Por quê? Porque elas recebem as peças que são produzidas nos Estados Unidos, que demanda um conhecimento maior e unidades fabris mais complexas. Essas peças são enviadas para o México, nessas indústrias na fronteira. E aí você tem a montagem do produto. Esse produto volta para os Estados Unidos montado, porque a parte da montagem que você necessita de mão de obra com menos conhecimento e mais barato é um processo de grande envergadura, você faz no México, onde o custo é mais barato. Então, por exemplo, produção de automóvel, né? As peças são produzidas, grande parte delas nos Estados Unidos, motor, freio, etc. Você manda essas peças para o México. Então, a empresa automobilística vai montar o carro e o carro sai do México e vai para os Estados Unidos montado pronto para vender para o consumidor. É o exemplo de uma indústria maquiladora que ficou esse nome aí. Então as peças são fabricadas nos Estados Unidos, o produto é finalizado e montado no México e o produto volta para os Estados Unidos. No entanto, o perfil das maquiladoras vem mudando devido à instalação de empresas mais sofisticadas, né? Empresas que, aproveitando o desenvolvimento industrial do México e o investimento ali em qualificação de mão de obra, essas empresas buscam mão de obra mais qualificada com custo mais baixo do que nos Estados Unidos. E aí fabricações de aviões e outras empresas de tecnologia na área de eletrônica e informática que necessitam de mão de obra mais especializada já vêm se instalando no México,
a partir dos anos 2000 para cá. Ainda no país, a extração de diversos recursos naturais, que também atrai grandes empresas na área de mineração, como prata, chumbo, ferro, gás natural, cobre e o destaque principal, que é o petróleo. Toda exploração mineral, 90% dele tem como destino a exportação para os Estados Unidos. Houve no México uma série de reformas para estimular a exploração de petróleo, principalmente a partir dos anos 80 e 90, em águas profundas do Golfo do México, e isso impulsionou a exportação de petróleo, além da extração de gás de xisto, que é uma questão técnica que eu não vou explicar para vocês agora. Então aqui está o modelo, ó. Então, cidade mexicana com grande presença de maquiladoras está marcado de vermelho, tá? Na fronteira com os Estados Unidos, ó, tem vários. O círculo é a quantidade de trabalhadores nas indústrias maquiladoras, destaque para Tijuana, Ciudad Juárez e Reynosa e Matamoros, são cidades com maior número de trabalhadores nessas indústrias maquiladoras, né? De azul é a cidade gêmea estadunidense, que é a cidade que fica do outro lado da fronteira, por onde entram esses produtos e de lá esses produtos são encaminhados, né, logisticamente para todos os Estados Unidos para venda. Então, Tijuana sai os produtos das indústrias maquiladoras, atravessa a fronteira para San Diego e de lá é distribuído. Então, você tem aqui, ó, cidades que chamam cidades irmãs, para você ter um processo burocrático integrado para facilitar o transporte de produtos. Então, grandes empresas distribuidoras, atacados e logística estão estabelecidos do outro lado da fronteira dos Estados Unidos para receber o produto mexicano e dali distribuir o produto para todo o território dos Estados Unidos. Tudo explicando aí, então, este é o mapa das indústrias maquiladoras. Agora a gente vai falar sobre a urbanização do México. Eu já falei ali da cidade do México, mais de 20 milhões de habitantes na região metropolitana, uma das grandes metrópoles do mundo e seus problemas. Então a urbanização do México tem como essa característica. A maioria das cidades estão na porção central do continente, próximo à capital, que é a cidade de Guadalajara, ali, que é a região mais industrializada do México. Então a urbanização foi impulsionada justamente pelo processo de industrialização tardio, intensificado no período pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial. Então, como a gente viu na parte de industrialização, a industrialização começou a se intensificar a partir dos anos 50 e 60, após a Segunda Guerra Mundial, com a chegada de investimentos estrangeiros de empresas transnacionais, né? Isso levou, então, a um aumento de oferta de empregos na cidade, levando a um fluxo migratório muito grande da população do campo para as cidades, com o objetivo de buscar novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. A gente também já analisou esse caso no Brasil, que é o que a gente chama de êxodo rural. Com isso, a modernização do campo, com a chegada de investimentos e o processo de industrialização, nas últimas décadas, também contribuiu para esse aumento do êxodo rural, saída de pessoas do campo para a cidade. Porque a partir do momento que você tem a utilização intensiva de técnicas modernas, máquinas, equipamentos, fertilizantes, e etc., você diminui a necessidade de trabalhadores rurais. Com a dispensa desse grande número de trabalhadores rurais que ficam desempregados, eles acabam migrando para as cidades mexicanas, né? E aí ampliou também a produtividade da agropecuária com essa desmolinização de mão de obra devido a investimentos em técnicas mais modernas. Atualmente, mais de 100 milhões de mexicanos vivem em cidades, eu tinha falado de 76%, ó, que ele era desatualizado. Atualizando, mais de 83% da população do México mora em áreas urbanas. E aí o que aconteceu? A expansão das áreas urbanas ocorreu rapidamente e de forma muito desordenada no território. Apesar do México conseguir preservar os centros históricos, que é do período colonial, lá do século XV, XVI e XVII, as áreas periféricas cresceram ao longo dos eixos viários, das ruas e grandes rodovias e avenidas, e aí esses novos espaços urbanos vai definindo a urbanização, com centros urbanos abrigando, né, espaços que são sede de grandes empresas transnacionais, bancos, edifícios inteligentes, uma ampla rede de comércio e serviços, inclusive de nível global, no centro das grandes cidades mexicanas. O entorno desses espaços são caracterizados por áreas periféricas com vários problemas urbanos como falta de moradias adequadas, oportunidades de emprego, elevados índices de violência, trabalho informal e problemas ambientais como a poluição do ar causada pelo trânsito e a poluição dos recursos hídricos devido a essa urbanização desenfreada e falta de saneamento básico, acesso à água potável e esgotamento sanitário. São problemas urbanos que o México tem nas suas grandes cidades que não diferem muito dos grandes problemas urbanos que nós temos nas grandes cidades brasileiras. Então, a cidade do México, Guadalajara,
As grandes cidades mexicanas são parecidas com Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que são grandes metrópoles também com sérios problemas aí de periferia e etc. Aqui a gente tem um mapa mostrando aí uma concentração de habitantes, né, por quilômetro quadrado, pegando as áreas urbanas. Então a cidade do México está aqui no centro, que tem mais de 5.000 pessoas por quilômetro quadrado. Todos esses estados aqui têm grandes cidades, são áreas extremamente urbanizadas, né? Como eu falei, a região próxima à fronteira com o México aqui, toda essa região central, devido aos desertos e clima árido, não tem desenvolvimento de atividades econômicas, fazendo com que sejam regiões pouco habitadas. E você tem aqui também regiões próximas à fronteira com Guatemala e Belize ali, que tem mais ou menos uma concentração populacional ali. Então essa é a distribuição da população mexicana. Tá joia? Então nós encerramos agora a nossa primeira videoaula do terceiro bimestre, tá? Iniciando o nosso terceiro bimestre aí. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida e até a nossa próxima aula.